Estudo Bíblico Jeremias 37. Capítulo 37, verso 1 a 39, verso 18. Estes capítulos narram as últimas advertências de Jeremias antes da queda de Jerusalém e seu aprisionamento devido à sua mensagem impopular. Seu repetido conselho para se renderem aos babilônios é ignorado, e ele permanece aprisionado até a queda de Jerusalém. Versos 1 a 21. Durante o cerco, quando os babilônios se retiraram temporariamente por causa da aproximação do exército egípcio, Jeremias, provavelmente devido à escassez de alimento em Jerusalém, tentou deixar a cidade e ir para sua residência em Anatote. Isto pareceu a seus inimigos uma tentativa de se juntar aos babilônios, visto que aconselharam insistentemente a rendição ao rei da Babilônia. De sorte que, suspeitando de ser traidor a agir no interesse dos babilônios, foi lançado em um cárcere. Zedequias revelou-se favorável a Jeremias, mas era um rei fraco. Verso 1. Zedequias, 597 a 586 a.C., foi colocado no trono por Nabucodonosor, depois que os líderes do povo de Judá foram levados ao cativeiro. Segundo Reis 24, versos 10 a 19. Reinou. A expressão hebraica é fora do comum. Literalmente, Zedequias reinou como rei. Zedequias, tio de Conias, provavelmente era considerado um regente em lugar do seu sobrinho que fora levado para a Babilônia. Verso 2. A mensagem do rei a Jeremias nesse capítulo aconteceu algum tempo antes da do capítulo 21, quando Zedequias estava com medo de que os caldeus, os babilônios, vencessem os egípcios e voltassem para sitiar Jerusalém. Versos 3 a 5. Verso 3. Jucal, filho de Selemias, opunha-se a Jeremias. Capítulo 38, verso 1. Sofonias, filho de Maséias, 29, 25. Foram enviados como mensageiros a Jeremias. Os acontecimentos desse capítulo seguem os do capítulo 21, no qual o mensageiro se aproximou de Jeremias quando o exército de Nabucodonosor se avizinhava de Jerusalém. Roga por nós. Zedequias não era um homem obstinado e perverso como Jeoaquim. Era antes um homem fraco e vacilante, geralmente levado pelo mau caminho através dos nobres ímpios que subiram ao poder durante o reinado de Jeoaquim. Parece que ele tinha um respeito supersticioso por Jeremias, conforme o seu pedido aqui indica. Agora o cerco já havia começado e fora suspenso quando Nabucodonosor se afastou para o sul, saindo ao encontro do exército egípcio que se aproximava. As esperanças do povo de que seria livrado haviam sido excitadas por essa retirada. Verso 5. Faraó, conhecido como Hofra, 44, verso 30. O historiador grego Heródoto chamava-o de Apris, enquanto em monumentos seu nome aparece como Urra-Abha, Egito, caldeus. O Egito e a Babilônia disputavam ambos a região. Muitos em Judá estavam de olhos fixos no Egito como um apoio, capítulo 24, verso 8. Uma aliança com Hofra provavelmente encorajou Zedequias a se rebelar. Agora Faraó vinha ajudá-lo, mas logo depois os babilônios derrotaram os egípcios e voltaram a Jerusalém. Versos 6 a 10. A mensagem de Jeremias não seria popular, mas era a verdade que não dependia de aparências externas, nem de desejos humanos. A Babilônia, que havia temporariamente levantado o cerco a Jerusalém para lidar com o avanço dos egípcios, voltaria e destruiria Jerusalém. Verso 12, herança. A porção talvez não fosse a terra mencionada em capítulo 32, versos 8 e 9,
pois os acontecimentos daquele capítulo ainda não tinham se passado. Provavelmente ele se destinava a Anatote. Versos 13 e 14. Porta de Benjamim. Uma porta no muro norte da cidade que levava ao território de Benjamim. Consultar capítulo 38, verso 7. Capitão da guarda. Sentinela encarregado do dever de observar aqueles que passavam pelo portão. Gerias. Jeremias havia predito a morte de Ananias. Capítulo 28, verso 16. Assim, o neto dele quis vingar-se de Jeremias com uma falsa acusação. Capítulo 38, verso 19 e 52, verso 15. Sua posição, apropriada para os que queriam entregar-se aos caldeus, sujeitou Jeremias a essa acusação de traição. Capítulo 21, verso 9. Verso 15. Cárcere. Jeremias seguidamente sofreu agressões, ameaças e outros maus tratos por proclamar a verdade de Deus. Capítulo 11, 21, 20, verso 2, 26, 8, 36, 26 e 38, versos 6 e 25. Príncipes. Jonatas, o escrivão. Esses não são os príncipes amigos e Safã, que aparecem no capítulo anterior, que muito provavelmente estavam exilados na Babilônia ou haviam morrido. Os acontecimentos do capítulo anterior se desenrolaram em cerca de 604 a.C. Os deste capítulo pertencem a 588 até 586 a.C. Verso 16. Celas. Ocorre na Bíblia somente neste versículo. A palavra significa abóbada, barraca, lojas. Trata-se de construção subterrânea. Verso 17. Em secreto. Sinal da impopularidade de Jeremias perante os príncipes que controlavam o rei. Essa atitude mostrava a teimosa rejeição de Zedequias. Ele sabia que Jeremias falava em nome de Deus. Em 38, verso 5, o rei entrega o profeta nas mãos dos poderosos príncipes. Em 38, 7, o rei dá ouvidos ao apelo de um etíope em favor da vida de Jeremias. Verso 19. Vossos profetas. Eles se mostraram mentirosos, pois diziam que o rei da Babilônia não viria. Ele tinha vindo e os derrotaria. Verso 21. Átrio da guarda. O átrio da guarda era lugar de menor severidade do que o calabouço. Verso 16, ver 32, 2 e 33, 1. Zedequias demonstra aqui uma certa medida de respeito pelo profeta de Deus. Um pão, um bolo chato e arredondado de farinha inferior, com cerca de 23 centímetros de diâmetro e 2,5 centímetros de espessura, semelhante aos pães sírios que existem na praça. Rua dos Padeiros. Na antiga Jerusalém, como atualmente, dentro dos muros, certas ruas eram separadas para determinadas atividades. Consultar 18, verso 2, observação. Até acabar-se todo o pão, por causa da escassez provocada pelo cerco.